Conseguimos. Aí eu vou pedir às irmãs todas, se tiver com o microfone aberto, para a gente fechar os microfones, tá bom? Para a gente não ter nenhum tipo de microfonia aqui na ministração, na gravação. Então vamos lá. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Ele respondeu. Então disse Deus: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e eu tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto que os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem lhe envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E é isto que você vai dizer aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aleluia. Vá, reúna as autoridades de Israel. Diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhe tem sido feito no Egito. Prometi tirá-lo da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando ao deserto, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Agora eu queria que vocês pulassem, fosse para o 4, aonde diz: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? E disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Lá no 10, 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo.
Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e vai se alegrar ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Leve na mão essa vara, com ela você fará sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, que lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. No 21, disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu gostaria de relatar, de compartilhar algumas coisas que o Senhor falou comigo através dessa palavra, queridas. E uma dessas coisas começa logo no início. Moisés, ele estava pastoreando. A gente já viu isso na vida de Davi, né? De Gideão, ali, malhando trigo no lagar. A gente vê homens comuns, fazendo coisas comuns, até que o Senhor direcione a um propósito específico. E eu quero pedir muito ao Senhor que o teu espírito e o teu ouvido esteja aberto nessa tarde para você receber essa palavra. Coisas comuns, mulheres comuns, fazendo coisas comuns, coisas as quais era do dia a dia. Levantava todo dia. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Desde quando ele foi para o lado do seu sogro, conheceu a sua esposa, ele era o pastor ali do rebanho de Jetro. E a palavra diz que um dia ele levou o rebanho para o outro lado e ali ele teve um encontro. Porque ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de uma sarça. Mas veja bem, ele estava como nos outros dias, mas havia um dia marcado pelo Senhor, aonde as coisas se tornaram diferentes para Moisés. Sabe, amados? Um dia o Senhor muda a nossa história. Um dia o Senhor nos chama e nos tira da nossa normalidade. Um dia ele levanta um profeta e você nunca mais vai ser o mesmo. Um dia você ouve uma canção, aquela canção entra no teu espírito e você nunca mais vai ser. Um dia ele te dá um sonho profético e agora você vive em razão desse sonho profético. Um dia as coisas começam a ficar diferente na nossa vida. Talvez eu estou falando aqui para pastores, eu estou falando aqui para pessoas que estão no cumprimento do seu ID e agora elas estão indo lá atrás, como eu, Luciana, estou indo lá atrás. Num dia que eu saí e que eu fui para uma consagração, como qualquer outra sexta-feira, com a minha Bíblia debaixo do carro. Meu marido não pôde ir naquele dia, ele sempre encontrava comigo lá. Ele trabalhava naquela cidade e eu saía de Rio das Ostras, pegava o carrinho, ia dirigindo até lá.
Todas as sextas-feiras eu fazia isso, mas um dia o Senhor levantou uma profeta. Um dia ele falou comigo de uma forma diferente. Um dia ele marcou a minha história. E talvez você esteja aqui nessa tarde lembrando desse dia que o Senhor marcou a sua história, que depois daquele dia você nunca mais foi a mesma. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você já esteja fazendo. Talvez você esteja fazendo e agora você está parando, está cansada. Eu não sei, mas o Senhor traz essa palavra para você nessa tarde, para você lembrar desse dia que o Senhor foi lá e te separou, desse dia que ele levantou um profeta para falar com você. Ei, é você. Ei, é você. Eu não sei que dia foi esse, mas o dia que o Senhor marcou a tua história, o dia que ele levantou alguém, um dia que ele levantou a você mesmo, um dia que ele fez algo sobrenatural, que ele te chamou para perto da sarça. Sabe, amados? O Senhor não tinha falado isso comigo, mas aqui ele está dizendo para você lembrar desse dia, porque esse dia vai te trazer esperança. É esse dia que vai trazer esperança para a tua vida, nesse tempo, o dia que ele te separou. A palavra diz então que Moisés, ele vê aquela sarça e ele diz: que impressionante, porque a sarça não queima. Vou ver isso de perto. Preciso me aproximar. Ei, o Senhor está falando conosco nessa tarde. Está nos chamando mais para perto. Luciana, preste atenção. Você não sabe nem quem eu sou. Estou chegando aqui pela primeira vez. Minha filha, eu já canto, eu já prego, eu já ministro, eu intercedo, eu sou pastora, sou diaconisa, líder de dança, líder ministério infantil. Eu não sei, eu não conheço você. Eu só sei que o Senhor está chamando cada uma de nós, inclusive eu, para mais perto. O Senhor está dizendo: chega mais perto, porque eu quero falar, eu quero mostrar coisas que ainda não te mostrei. Todas as vezes que eu falo de chegar mais perto, eu vou lá em Ezequiel. Eu amo essa palavra, amo. Tem gente aqui que já sabe de cor. Mas no primeiro capítulo, chama Ezequiel para profeta. O Senhor fala: Ezequiel, vem, te faço eu como profeta. Hoje eu te faço como profeta, eu te escolho como profeta. Isso é lindo, sabe por quê? Porque esse é o capítulo 1. Mas aí lá no capítulo 47, imagine, a palavra diz que do 1 até o 47 ele profetizou tudo que ele podia profetizar. Ele foi um profeta de excelência. Mas ei, o Senhor estava chamando ele ainda mais para perto. O Senhor disse águas profundas para Ezequiel. O Espírito Santo conduziu Ezequiel ao nível mais profundo. Então o Senhor está falando conosco nessa tarde. Tem um nível mais profundo e você precisa chegar mais perto, Luciana. Você precisa chegar mais perto e eu quero te mostrar uma sarça ardente. Eu quero te mostrar muito mais do que isso. Eu quero te mostrar um caminho. Um caminho. E a palavra diz que Moisés, então, ele chega mais para perto. Tenho certeza, Márcia. Tenho certeza absoluta. Há um rio. Há um rio. Isso eu tenho certeza. Está lá em Ezequiel 47. Há um rio. E a palavra diz que quando eu atingir a profundidade desse rio, quando os meus pés tocarem esse rio, eu vou atravessar nado. Eu vou atravessar a nada, eu não vou sentir. Ele vai me conduzir. Esse é o nível que o Senhor quer para mim e para você. Aonde ele nos conduza em tudo. Aonde não sejamos mais nós a pensar, porque nós pensamos errado, irmãs. Nós pensamos errado. Tantas coisas que a gente acha que tá certo, tá nada. Nós pensamos errado. E o Senhor é mestre em fazer isso, porque o Senhor é mestre em fazer isso comigo. Sabe o que que ele fazia? Todas as vezes que eu falava: ah, matei a charada, agora eu entendi. Ó, ele vinha e dizia: você não matou nada. Você não sabe de nada. Eu vou te mostrar. Agora é que eu vou começar a te mostrar. Até um dia que eu cheguei pro Senhor e disse pro Senhor: eu não sei nada. Eu não sei nada. E eu fiz isso chorando, diante de uma liderança minha. Eu falei: quando eu penso que eu tô acertando, vem o negócio, tá errado. Quando eu penso que eu ouvi, né, tá errado. O Senhor está nos conduzindo para um nível de um pensamento dele, de ações que são dele, de sentimentos e emoções que são deles, não são nossas. O Senhor está nos chamando para perto.
tão perto que chega a ser dentro dele. Dentro dele. E a palavra diz que Moisés, quando ele chega perto, porque não tem como você chegar perto do Senhor e você não se render. Você não dizer, eis-me aqui. Foi assim com Moisés, foi assim com Isaías. A palavra diz que Isaías disse, eis-me aqui. Ele não podia mais. É um nível de eclosão tão grande. Quando Moisés vê aquela sarça ardente, aquele fogo, e ele recebe ali a presença, ele percebe a presença do Senhor. Irmãos, não tem como ele dizer, tchau, tô indo embora. Vi, já é o suficiente. Ah, tá, já entendi, é uma sarça. Não tem como ele não se render. Da mesma forma como não teve como Isaías não se render. Quando nós chegamos nesse lugar de estar perto, nós dizemos a ele: eis-nos aqui. E Moisés disse isso: eis-me aqui. E o eis-me aqui, ele é muito, ele é muito legal, sabe por quê? Eu vou colocar a palavra legal aqui, na falta de uma outra. É porque nós não sabemos o que é o eis-me aqui. Eu estou falando para mulheres que falaram aqui: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E falaram eis-me aqui porque não podiam mais sucumbir. Elas não podiam mais. Elas só tinham uma opção: dizer eis-me aqui. Porque elas foram contagiadas pelo fogo da presença. Elas não conseguem mais sair, ser quem elas eram. Então elas vão dizer eis-me aqui. Nós vamos dizer eis-me aqui. Mas o eis-me aqui, ele é desconhecido. A palavra diz que quando o Senhor chamou Abraão, ele disse: Abraão, vá para uma terra que eu vou mostrar para você. Você ainda não sabe. Aquele povo, quando acampava ali nas tendas, eles montavam a tenda olhando para a nuvem, desmontavam a tenda, eles não sabiam aonde a nuvem ia, para onde que a nuvem ia direcioná-los, mas eles seguiam a nuvem, seguiam a presença, mas sem saber aonde ia dar, o que ia acontecer. O eis-me aqui é isso. E talvez nessa tarde, e é muito certo porque o Espírito Santo me fala isso, você está decepcionada porque você não sabia que seria desse jeito. Você pensou que fosse ser diferente. Você não sabia que ia acontecer tantas coisas. Você não sabia que ia ficar sozinha. Você não sabia que ia ser incompreendida. Você não sabia que ia ser perseguida. Você não sabia que ia ser exposta. Você não sabia. Você não sabia o que ia passar. E talvez nessa tarde você está sim, nesse ponto. Ah, se eu soubesse. Ai, se eu soubesse. A palavra diz que ele diz: eis-me aqui, e o Senhor agora começa a dizer: não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Nós cantamos no início, perdendo coisas por amor a ele. Moisés já começa aqui a perder as sandálias. Moisés já começa um caminho de perdas, porque o eis-me aqui é um caminho de perdas naturais, sim. O eis-me aqui é um caminho de perdas de relacionamentos, sim. O eis-me aqui é um caminho de perdas de opinião, sim. Não vai ser mais você. Você vai até querer da sua opinião. Você vai até querer fazer da sua forma. Mas o Senhor vai te conduzir para um lugar onde a forma é dele. Aonde é ele que faz. Aonde as pessoas que vão estar nesse momento na tua vida são momentos, são pessoas colocadas por ele. Não pessoas que caminharam a vida inteira do teu lado e você achou que seria para sempre. Não. O eis-me aqui é um caminho de perdas. Caminho de perdas, muitas das vezes, da nossa vida social, daquilo que pensam de nós, porque agora as pessoas vão pensar diferente.
Agora as pessoas vão começar a dizer, é louca. Olha isso aí. Já teria deixado há muito tempo. Já teria parado de orar. Já teria entregue. E já teria saído disso. Não teria nem entrado nisso se fosse ela. E você tá ali. Perda de valores, muitas das vezes. Só que são valores humanos. Valores colocados por nós mesmos. O Senhor começa a mostrar isso para Moisés. Moisés tira a sandália dos pés. A primeira coisa que Moisés começa a perder é a sandália dele. É aquilo que dá cobertura a um ide que é dele. O ide era de Moisés, ele queria ir para Jetro, ele queria ir para ali, ele queria ir, e o Senhor tira a sandália dos pés. O Senhor já começa, e ele começa a dizer: o lugar onde você está, olha só, não é outro, não é um lugar que você já passou, não é um lugar que você pode qualquer coisa. O lugar que você está é terra santa. O Senhor convida Moisés a uma santificação. O Senhor começa Moisés a começar a trilhar um caminho de santidade. E aí eu sempre digo isso também, que é uma parte difícil. Porque esse caminho de santidade é um caminho que a gente vai, erra, volta, anda mais 2 passos e erra de novo e volta, e agora a gente vai mais 4 passos e a gente vai chegando, amados. A gente vai chegando e entendendo que nós não estamos no estado de santificação, de santidade, mas num processo de santificação. Não estamos no estado de santidade, mas no processo de santificação. E nesse processo de santificação nós vamos errar sim. Nós vamos falar muitas das vezes coisas que não era para a gente ter falado, e a gente colocar a mão e falar: por que que eu falei? Fazer uma coisa, eu podia ter ficado quieta. Por que que eu fui? Não era para eu ter ido. Por que que eu não li? Por que que eu... O caminho de santificação é um caminho com erros, sim, mas um caminho que a gente dá um passo para trás, mas avança 3 para frente. Errou, a gente volta um pouco atrás e a gente segue mais à frente. Esse era o caminho que o Senhor estava chamando Moisés para ir. O caminho da santificação. E a palavra diz sobre a opressão de um povo. O Senhor diz para Moisés que tem um povo oprimido, esperando por ele. Ei, tem um povo que está esperando por mim e por você. Esse povo, deixa eu falar, não é o povo do outro, é o povo que Deus colocou na sua mão. É o povo que Deus está colocando na sua mão. Irmãs, por muito tempo, anos, eu só escutava: Deus está te dando um povo. Era só isso. Deus está te dando um povo. Deus está te dando um povo. Gente, o meu marido falava: meu Deus, mas quanto povo? Que povo é esse? Mas que povo é esse que Deus está te dando na tua mão? E o povo que não chega, mas que povo é esse? Mais um dia, lembra do início? Deus muda. E um dia desse eu estava envolvida em muitas coisas, fazendo muitas coisas. E não eram coisas que eram minhas. Não eram coisas que diziam respeito a mim, aquilo que o Senhor queria para mim. E eu fazendo essas coisas, eu escutei: cuida daquilo que eu te dei. E aí nós fomos numa reunião de oração com as intercessoras do chá. Deus levantou a intercessora e a intercessora disse: cuida daquilo que eu te dei. Ei, tem um povo, eu não sei se esse povo é o ministério infantil da tua igreja. Eu não sei se o povo é aonde Deus está te levando nesse tempo. Eu não sei que povo é esse. Provavelmente pode ser o povo, irmã, dentro da sua casa. Pode ser que seja o povo dentro da tua casa, mas tem um povo que está clamando, que está em opressão, e o Senhor está nos chamando em direção a esse povo, assim como chamou Moisés. Moisés chega mais perto, porque só mais perto de Deus, só mais perto do Santo, nós vamos saber quem é esse povo. Nós vamos saber quem o Senhor quer nos enviar, a quem. O que nós temos que fazer? A palavra diz que o Senhor diz para Moisés, lá no verso 10, vá. Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você: vá.
E nós estamos aonde? No nosso conforto. Tem um povo clamando. Nós precisamos ser resposta de oração para esse povo. E nós estamos aonde? Na nossa comodidade. E o Senhor está te chamando nessa tarde, amada. O Senhor está te chamando. Você chegou aqui? É para ouvir essa palavra. O Senhor está te chamando nessa tarde para você ir em direção a esse povo. Porque esse povo, sim, o Senhor colocou na tua mão. E tudo que o Senhor coloca na nossa mão, Ele vai pedir conta depois. Não há nada que Ele coloque na nossa mão que no momento certo nós não vamos precisar apresentar para Ele. E o que que nós vamos dizer? Não é porque eu estava cuidando do povo que o Senhor deu a outro. Não! Tem um povo que é para você. Tem um povo que Deus que já está clamando e você é a resposta de oração para esse povo. Eu sou a resposta de oração para esse povo. E a palavra diz para ele ir. E aí começam as proclamações de Moisés. Quem sou eu? Quando o Senhor dizia povo, 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 eu dizia a mesma coisa. Quem sou eu? Mas como que vai ser isso, Senhor? Quem sou eu para lidar com esse povo? Não sabia nada de nada e continuo não sabendo. E isso é lindo. Não sabia nada de nada e continuo não sabendo. Só que o Senhor disse assim para Moisés, que também nada sabia: eu estarei com você. Eu estarei com você. Irmãs, eu escutei sobre um povo em 2014, em 2015, em 2016. E o Senhor foi começando a trazer aquele povo. E hoje eu estou aqui por causa de um povo. Um povo que passa, um povo que fica, mas um povo que precisa estar no chá com propósito, receber uma palavra, receber uma oração, receber uma intercessão. Tem um povo. Ah, Luciana, você está dizendo que eu preciso então fazer um chá com propósito? Não, eu estou dizendo para você chegar perto do Senhor, para Ele te mostrar que povo é esse que está clamando pela tua vida, que está clamando pelas tuas mãos, está clamando pela tua oração, pela tua intercessão, pelo teu louvor, pela tua adoração, pela dispensação da palavra que vai sair da tua boca, por uma palavra profética. É isso que eu estou dizendo para você. Tem um povo e nós precisamos achar esse povo. Nós precisamos dizer para o Senhor, então envia-me. Envia-me, Senhor, para esse povo. E a palavra diz então que o Senhor diz para ele: eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu não vou deixar você sozinho. Irmão, não é garantia maior do que essa. Porque o amigo, ele vai dizer pra gente assim, ó, tô fechamento, tô contigo. Sou fechamento. Até a página 2. Na página 2 não vai ter mais fechamento. Na página 2 você vai estar sozinho. Na página 2 você vai ouvir o irmão, sinto muito. Me desculpe, mas eu não posso fazer isso. Me desculpa ter te deixado sozinho. Me desculpe, mas teve uma situação maior, eu tive que te deixar, eu não pude cumprir com a minha palavra. Agora, a garantia do Senhor, não. Ele diz: eu estarei contigo todos os dias. E todos os dias. Desde quando? Moisés, ainda no ventre da sua mãe, o Senhor esteve com ele. E não o deixou. Ontem eu finalizei o livro de Deuteronômio, Morte de Moisés. E a gente pôde constatar: nem um dia da vida de Moisés o Senhor se ausentou dele. Nem um dia, irmão. Nem um dia. E o Senhor diz assim, lá no 14: vai dizendo para Moisés o que Moisés tem que falar. Ele vai dando modus operandi a respeito de que Moisés tem que fazer. Olha, Moisés, você faz o seguinte: você chega lá e você diz: o eu sou, o grande eu sou, ele me enviou. O eu sou me enviou. Depois o Senhor diz: Moisés, preste atenção. Vá, reúna as autoridades de Israel,
e diga: o Senhor Deus dos seus antepassados. Olha, o Senhor vai dando a forma. O que que Moisés tinha que fazer? Sabe o que que é isso? O Senhor não deixou Moisés sozinho. O Senhor dá o modo. O Senhor fala, ele te chama. Vai ser um caminho não tão fácil, mas o Senhor vai te conduzir por esse caminho. Ele vai dizer: faz isso, faz, vai por aqui, não fale isso, fale assim, chegue perto. É isso, o eis-me aqui. Ele é junto com o Senhor. Não eis-me aqui só nós vamos, o Senhor vai nos deixar. Não, o eis-me aqui, o Senhor vai nos conduzir no caminho desse eis-me aqui. O Senhor vai nos conduzir no caminho do propósito dele. Havia um propósito para Moisés. Ele precisava libertar o povo. E o Senhor ia ditando como que Moisés tinha que fazer. Mas imagine se Moisés não ouve. Se Moisés não é uma mulher que ouve o Senhor. Imagine que Moisés vai começar a fazer as coisas do jeito dele. Quando o faraó disser: não, você não vai levar o povo. Moisés pega a espada, Moisés. Ei, tem um modo para fazer. A palavra diz em Eclesiastes 8:6 ou 6:8. Há um tempo, há um propósito, e esse propósito há tempo e modo. Eu não posso sair fazendo dentro do propósito do Pai as coisas a meu prazer, a minha vontade, da forma que eu acho que vai dar certo. Ei, o Pai está nos chamando, mas é do jeito dele. E talvez você chegou aqui sofrendo nessa tarde porque você está fazendo do seu jeito. E o Senhor está fazendo é do meu jeito, está falando para você é do meu jeito. Sou eu que dito as regras, porque o propósito é meu. Se der alguma coisa errada na frente, eu garanto o propósito. Agora faz você do teu jeito, para você ver se vai ter garantia. Faz eu, Luciana, do meu jeito, segundo a minha força, do jeito que eu acho que tem que estar certo, do jeito que eu acho que eu tenho que falar, do jeito que eu acho que tem que ser, ainda que seja por amor à obra, ainda que seja por amor ao propósito, tem que ser do jeito dele. Não é do meu jeito. É ele que vai dizer para mim. Eu chegando perto dele, ele vai me confidenciar. Por isso eu preciso ser uma mulher que ouve, porque eu preciso ouvir a forma, o tempo a respeito desse propósito. Tinha tempo certo para Moisés e a Faraó. Ele tinha o tempo de ir, ele tinha o tempo de vir, ele tinha o tempo de entrar, falar com o Senhor, o Deus de Israel conversar com ele voltar. Você já pensou ele no meio do caminho ser irascível, sanguíneo, como muitas das vezes nós somos, irmãs? Aí ele sai de lá, Faraó tá lá, fala: não, não vou deixar. Vem Moisés resignado no meio do caminho, chega no meio do caminho, tem uma ideia e fala: eu vou voltar lá e agora. Não. Moisés destruiria todo o propósito. Como nós, muitas das vezes, amados, como nós, muitas das vezes, impedimos o propósito por causa da nossa sanguinidade, porque somos irascíveis, porque não aguentamos ficar caladas. Nos dê uma resposta, tem que ser na hora. E o Senhor está dizendo: é do meu jeito. Olha aqui, do versículo 14 até o 16, o Senhor fala para Moisés. O Senhor diz: você vai fazer isso, você vai falar aquilo, você vai nas autoridades. Com as autoridades, você vai voltar em Faraó. Gente, seguindo as instruções do Pai, do Deus de Israel, ouvindo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Errado dá quando eu faço do meu jeito, conforme as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha sanguinidade e o meu braço. Quando a gente ouve o Senhor, não tem como dar errado. E a palavra vai dizer lá no 4, já. Se eles não acreditarem nem quiserem me ouvir, e disser: o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor chama Moisés, pergunta para Moisés assim: Moisés, o que que é isso na sua mão? Fala para mim. Uma vara, Senhor. Joga no chão. Moisés joga e se transforma numa serpente a ponto de Moisés fugir dela. Aí o Senhor diz: Moisés, vem cá, estenda a mão.
Pega essa serpente pela cauda. Pegou, Moisés? Então dá uma olhadinha na mão agora. Se transformou numa vara. Ei, o eis-me aqui é um caminho aonde o Senhor vai nos usar para sinais e prodígios, para realizar os sinais e prodígios dele. O eis-me aqui é o caminho, tem no caminho o sobrenatural. Quando nós decidimos pelo eis-me aqui, nós nos decidimos também a nos encontrar com o sobrenatural de Deus. O Senhor não vai usar a árvore. O Senhor não vai usar a cortina da minha casa. O Senhor não, o Senhor vai usar eu e você. Sou eu e você que ele está chamando para realizar os seus sinais e seus prodígios. Ei, a Tina falou de Joel 2. Joel 2, avivamento. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre crianças, sobre os velhos, sobre servas, sobre os servos, sobre os idosos, sobre todos, todas as carnes, eu vou derramar o meu espírito. E a palavra diz também que ali haverá sinais e prodígios. O Senhor está falando de um avivamento, porque o que aconteceu na vida de Moisés foi um avivamento. Um avivamento para aquele povo, um avivamento para a vida de Moisés. Moisés sequer conhecia o sobrenatural. Sequer Moisés achou que podia ser usado para fazer parte do sobrenatural de Deus. Mas eu quero te dizer nessa tarde, o Senhor está nos chamando para fazer parte do sobrenatural de Deus. O Senhor está nos chamando para agirmos no sobrenatural, não mais no raso, mas no sobrenatural, nas profecias, nos dons proféticos. O Senhor vai fazer curas, vai trazer restauração, vai trazer libertação através da minha e da tua vida. O sobrenatural de Deus. O Senhor está nos chamando para esse tempo do sobrenatural, de coisas jamais vistas. E eu estou falando aqui agora porque eu preciso ouvir o Espírito Santo para pessoas aqui que já estão agindo no sobrenatural. Pessoas que o Senhor mandou aqui que já estão agindo no sobrenatural. Estão acontecendo algumas coisas com essas pessoas que elas não estão nem entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas, minha irmã, deixa eu te dizer, você foi chamada para o sobrenatural. Você foi chamada para o eis-me aqui. Você foi chamada para que Deus te usasse nessa terra para ser resposta de oração para pessoas. E outras pessoas vão olhar para você e não vão dar nada por você. Sabe por quê? Porque você não tem o paradigma. Você não tem o padrão. Você está fora do padrão humano. Deus olhou e falou: é você. Quem estava dentro do padrão? Moisés ou Ramsés? Ramsés. Moisés, filho de uma mulher pobre. Moisés, um menino que quase morreu, foi criado como órfão. Órfão. Mas foi Moisés que o Senhor escolheu. Ramsés tinha o título. Ramsés tinha o poder. Ramsés era o bonito da história. Ramsés tinha o dinheiro. Ramsés tinha muita coisa. Mas o Senhor escolheu Moisés. Você está fora do padrão humano. Mas você vai ver o que o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque ele te escolheu. E essa escolha, minha irmã, exatamente, Ana, o Senhor chamou aqui nessa live hoje, sabe quem? As improváveis. Aquelas que ninguém dão nada. Aquelas completamente fora do padrão. Mas elas disseram, eis-me aqui. E pronto. A diferença entre Moisés e Ramsés foi essa. Ele disse, eis-me aqui. E com medo, Moisés foi. Pensando, ai meu Deus, como é que vai ser? Moisés foi. E eu gosto dessa palavra, porque Moisés diz assim, lá no 10, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora.
Não consigo falar bem. E o Senhor está dizendo assim, para você que está dizendo, mas eu não consigo, não. Eu não falo, eu não canto, tenho vergonha, sou tímida, meu Deus do céu, não consigo. O Senhor está dizendo assim: quem deu a boca ao homem? Ele está dizendo: fui eu que dei, eu que fiz, eu faço todas as coisas. Mas o Senhor ele é tão bom que ele poderia destravar Moisés. Ele poderia destravar Moisés. Mas ele fala assim: não, Moisés, chama teu irmão. Chama teu irmão. Você vai falar para ele e ele vai falar para Faraó. E o Senhor nos ensina com isso, sabe o quê? Se você não tem a boca, você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade. O Senhor não deu a boca a Moisés, mas o Senhor deu espírito de liderança para Moisés. O Senhor não deu a eloquência de Arão, mas o Senhor deu para Moisés autoridade no mundo espiritual. Ei, talvez você esteja, eu não tenho, eu não sou, mas o Senhor te cingiu, te ungiu de autoridade. Autoridade dentro da tua casa, autoridade no teu ministério, por isso que ele tem te chamado todos os dias. Autoridade no teu trabalho, autoridade aonde você pisar. E tá você, muitas das vezes, pensando, mas é porque eu não danço, mas é porque eu não faço, o Senhor falei. Moisés, preste atenção no que o Senhor diz. Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá, que eu estarei com você te ensinando. Só que a gente tem que ter o espírito ensinável, tá, gente? Lá de Provérbios. Provérbios fala isso. Nós precisamos ter o espírito ensinável. O Senhor nos ensinando e a gente dizendo sim, Senhor. Sim, Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor está nos ensinando e a gente não quer aprender. A gente quer fazer do nosso jeito. O Senhor disse para Moisés: eu vou estar te ensinando. O seu irmão está vindo. Assim como Deus fala ao profeta, você falará através do seu irmão. Ei, de uma forma ou outra, Deus te escolheu, você precisa chegar. Você precisa seguir. Usando a boca do irmão, usando a tua autoridade, eu não sei. Mas tem algo que é exclusivo para você. Nada será impedimento para que o Senhor te use nesse tempo. Se você não sabe falar, ele vai te revelar. Se você não sabe, se ele não te revelar, ele vai usar as tuas mãos. Se ele não usar as tuas mãos, ele vai usar teus pés. Nada vai ser impedimento para que o Senhor te use nesse tempo, minha irmã. Nesse tempo, ele chama por mim e por você. E finalmente, ele diz assim: Moisés não tem mais o que falar. Ele vai. E o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Com isso, o Senhor está dizendo: Moisés, não vai ser fácil. Moisés, não vai ser fácil. E eu estou falando para mulheres que chegaram aqui e que elas olham e elas nem acreditam que estão falando assim com ela. Elas nem acreditam no que estão fazendo com ela, porque é tão surreal o que estão fazendo com você, minha irmã. É tão surreal, é tão fora do propósito aquilo que estão fazendo com você que é quase que inacreditável. Deixa eu te dizer, ei, Deus está endurecendo o coração dessa pessoa. Mas nesse endurecimento, você está chegando mais perto. Você está crescendo. O Senhor está te usando. E todos vão ver que eu sou, foi quem te enviou. Que você não foi sozinho. Que você não se levantou e falou, eu vou. Mas que o que você está executando é o Senhor que te mandou executar. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O coração vai estar como pedra. Vai ter gente no teu caminho que o coração vai estar como pedra. Você vai olhar e você vai ver. É um grau de feridas altíssimo provocados na tua vida. Sabe aquela pessoa que quer espizinhar você? Ei, é exatamente assim.
Mas sabe, amados, quanto maior a ofensa, mais vão ter que reconhecer a presença do Senhor na tua vida. Quem é que está com você? Porque, irmã, se não fosse o Senhor que estivesse com você, você não estava nem mais aqui hoje. Você já tinha parado. Você já tinha deixado tudo para trás. Tamanha quantidade de situações, minha irmã, que você tem passado. Às vezes é uma doença, se livra de uma, vem outra. Se livra de uma situação, vem outra. Mas nessa tarde, fazendo o apanhado do início, o Senhor te diz: eu te chamei. Você disse: eis-me aqui, e eu vou contigo até o final. Até o final. Tão somente ouça as minhas instruções. Tão somente faça do meu jeito, do meu modo. Tão somente confie que eu sou, te enviou. Porque tem situações que no meio do caminho a gente até desacredita que a gente vai chegar, que ele é conosco, que ele nos enviou. Tamanho grau, tamanho grau de situações pelas quais nós passamos. Mas nessa tarde, o Senhor te trouxe aqui nesse chá com propósito para dizer isso para você. Tudo que você está passando, minha irmã, é parte do seu ex-me aqui. É parte do propósito. É porque ele não te avisou lá na frente, porque senão você não teria chegado à metade do caminho. Então ele não avisa. E certamente eu e você vamos passar mais. Nós vamos perder mais algumas coisas. Algumas coisas vão ser tiradas da nossa mão. Nós vamos passar por um grau de dificuldade ainda maior. Vão menear ainda muito a cabeça. Vão dizer não é verdade. Vão dizer só quem acredita é ela. Mas eu quero te trazer uma palavra. Continua firme, minha irmã. Continua na tua caminhada. Muitas das vezes sem forças. Muitas das vezes só lágrimas. Mas continua. Porque o eu sou foi aquele que te enviou. E ele vai estar com você todos os dias. Assim como ele esteve com Moisés, ele estará contigo todos os dias do propósito dele na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra nessa tarde? Eu queria pedir para que você abrisse, pudesse abrir a sua câmara. E eu queria perguntar para você se você recebe essa palavra como uma palavra do Senhor na tua vida. Porque o Senhor fala aqui para mulheres que chegaram aqui nessa tarde dizendo exatamente isso. Se perguntando, sigo ou paro? Pessoas passando por uma situação muito difícil, nesse caminho do ex-me aqui, no caminho do ministério, no caminho daquilo que levantou a mão e disse: pode contar comigo. Mas foi tanto vento, fora e dentro, tanto vento, tanto levante, que está a um ponto de desistir, que está se perguntando: será que isso é coisa do Senhor mesmo? Será que isso não é coisa minha? Será que não fui eu? Mas nessa tarde o Senhor te mandou aqui só para fortalecer a tua força e renovar a tua esperança. E dizer que tem um povo. Eu não sei onde está esse povo, não. Quem tem que saber, inclusive, é você. Eu nem sei onde está o povo que Deus me deu, botou na minha mão. Eu estou todos os dias perguntando: Senhor, aonde que eles estão? Senhor, aonde que eles estão? E ele diz: aonde tiver esse povo, eu vou te enviar. Aonde tiver um, eu vou te enviar. Você vai encontrar esse um. Aonde tiver. Então é você que tem que perguntar para o Senhor: aonde que está esse povo, Pai? E renova em mim hoje. Eu vou orar logo depois por você. Mas eu vou abrir aqui, vou parar de gravar. Vou abrir aqui. Quem nunca esteve aqui conosco, é assim que a gente faz. Essa palavra vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Mas agora a gente vai parar.
porque a gente vai abrir aqui o momento de palavra, rapidamente. Se você quiser, minha irmã, falar alguma coisa, essa palavra encontrou guarida no teu coração, você fala, porque nós vamos orar por você. Tem intercessoras aqui do Chá com Propósito. E durante a live do Chá com Propósito, nós estamos orando. Nós estamos atentas. E nós vamos orar para que a tua força seja renovada hoje. Para que você volte. Para que quando você agora olhar, você fala, agora eu estou entendendo. Agora eu não desisto. Para que quando você quiser agir da tua forma, você diz, não, tem um modus operandi divino. Tem um modus operandi celestial. É ele que dita para mim o que que eu vou fazer. Eu só preciso estar no lugar de ouvi-lo, na condição de ouvi-lo. Amém?